Vamos falar hoje sobre construção de tabelas, lá da página 384. Todas as vezes que nós formos construir tabelas, a primeira coisa a ser pensada é que tipo de tabela ou qual a tabela mais adequada para poder representar aqueles dados que foram coletados, tá? Então, eu não posso simplesmente pegar uma tabela aleatoriamente e querer colocar os dados que foram coletados nessa tabela. Preciso sempre ter certeza de que aquela tabela é a mais adequada para representar os valores, tá? Que eu preciso tabelar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber são as variáveis, tá? Nós temos dois tipos de variáveis. O que são as variáveis? É como eu vou representar. São os dados que eu pesquisei e eu vou classificar esses dados em variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. Então, o que são as variáveis quantitativas? São aquelas que eu posso medir, tá? São aquelas que podem ser representadas em forma numérica, tá? Que são as variáveis qualitativas. As qualitativas, elas estão relacionadas à qualidade. Aquilo que eu até posso representar em forma numérica, porém eu estou falando de uma qualidade. Quando nós falamos nas quantitativas, nós temos dois tipos, as discretas e as contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que nós vamos representar, tá, com números exatos. Exemplo, número de alunos numa sala de aula, quantidade de filhos de uma determinada família. Então, eu tenho uma quantitativa, né, porque eu vou representar isso em forma de números, mas ela é discreta, porque ela é um valor exato, tá? E as variáveis quantitativas contínuas. Todas as vezes que eu falar uma variável contínua, eu estou falando de um valor que ele pode assumir números decimais. Um exemplo, imagina que numa sala de aula nós vamos medir a altura, tá? Ou a evolução da altura dos alunos. Então, eu vou ter um aluno com 1,58 m, eu vou ter um aluno com 1,59 m, eu vou ter um aluno com 1,60 m, ou seja, as minhas casas decimais, elas podem variar, tá? Então, nós chamamos de quantitativas contínuas, ok? Dentro das qualitativas, nós vamos ter os dois tipos, as nominais e as ordinais. As nominais são aquelas relacionadas, por exemplo, à cor de olhos. Ou são olhos verdes, ou são olhos castanhos, ou são olhos azuis, tá? Então, elas são chamadas de nominais. E as ordinais são aquelas que eu posso determinar lembrando de uma ordem. Um exemplo, os meses do ano. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, cada um deles representa uma ordem. Eu não posso simplesmente alterar a sequência que os meses aparecem, tá? Eu não posso falar de janeiro, depois de junho, depois de fevereiro. Eles têm uma ordem certa para aparecer. Então, eles são chamados de qualitativas ordinais. Então, nós não representamos em forma de número, mas existe uma sequência lógica para ser apresentada, tá? Então, quando eu falo em variáveis, dois tipos de variáveis, quantitativas ou qualitativas. As quantitativas podem ser discretas ou contínuas e as qualitativas podem ser nominais ou ordinais. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar para a construção da minha tabela é que tipo de variável que eu tenho para que essa minha tabela fique o mais preciso possível, tá? Para que ela tenha as informações colocadas ali de forma mais clara possível, para que a gente tenha uma boa compreensão e leitura dessa tabela, ok?